Louvado e glorificado no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. É aquele momento, como diz o pastor Sebastião, nossas irmãs, que a perna fica um pouco trêmula, mas o Senhor Jesus já está na direção e controle de tudo. Amém? Porque não estamos aqui para falar de nós mesmos, mas sim do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de meditar com os irmãos em Josué, capítulo 2. Leremos alguns versículos. Peço só um pouquinho de paciência dos irmãos, que é um pouco grande o texto. Mas o Glória a Deus. Senhor se faz presente em nosso meio. Josué, capítulo 2. Começaremos a ler o primeiro versículo, versículo 1. Glória a Deus. Todos os irmãos encontraram? Amém. Quem não encontrou, diga aleluia. Josué, capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Tem alguém precisando de socorro aí? Só gritar socorro. Glória a Todos Deus. encontraram? Amém. Amém. Está assim na palavra do Senhor. Espias mandados a Jericó. Raabe. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foi, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: fazer sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do ninho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço que pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens desobrigados: seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata, janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos, e a toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes.
Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Amém? Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai amado e Pai celestial, teu servo te orou, Senhor. E neste momento, meu Pai, diante do teu altar, Senhor Jesus, somos pequeninos e o Senhor é grande, grande em graça e misericórdia. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, Senhor Jesus. Usa-nos, Senhor, como atalaia e como instrumento, meu Pai. Pois o Senhor Jesus é aquele que é sabedor de todas as coisas. E faça em nós, ó Pai, conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor Jesus. Que não seja de nós, mas do Senhor em todo o tempo. Amém e amém, Jesus. Os irmãos podem sentar e as palmas glorificam o nome do Senhor Jesus. Mas eu já meditando, né, nessa passagem de Raabe, aquela mulher que era considerada, né, naquele tempo como prostituta, não por uma coisa cultural, os deuses pagãos daquela cidade de Jericó, mas por ali ter um alojamento onde se iam estrangeiros de várias terras e se hospedavam naquela hospedaria. Mas o que me chamava a atenção, irmãos, quando eu estava meditando nessa passagem, nessa história de Raabe, é que ela, irmãos, por morar na cidade de Jericó ali, aonde o Senhor, né, o sucessor de Josué, de Moisés, que herdaria aquela cidade de Canaã, ali estavam, irmãos, os cananeus. E os cananeus, né, como todos sabem, eram homens cruéis. Homens sem coração, sem temor ao Senhor, que agiam da forma e da maneira que eles queriam, assim cultuando a deuses pagãos como Baal, Aserá, né, versão feminina que eles diziam daqueles deuses naquele tempo, e até mesmo muitas das vezes sacrificavam humanos, pessoas também a esse sacrifício a deuses pagãos. E Raabe, irmãos, também por ser uma cananeia, mas fez toda a diferença nessa história, sendo considerada ali como uma prostituta, irmãos. Mas ela, né, ela tinha ouvido falar através desses estrangeiros, ela tinha ouvido falar, né, quando os espiões ali que Jericó manda naquela cidade, que ela os abriga ali, mesmo, irmãos, ela podendo ser chamada como traidora pelo povo dela, ela mesmo assim abrigou aqueles espiões. E ela sabia, né, irmãos, que aqueles espiões, eles tinham o temor do Senhor. Porque aonde o servo do Senhor está, algo acontece de tremendo, irmãos. E todos já podem sentir a presença do Senhor, porque é assim, né, irmãos, o povo de Deus. E ali Raabe, irmãos, apesar de ali estar, ela já tinha ouvido falar das maravilhas do Senhor, né? Quando ele tirou aquele povo do Egito da escravidão, ali quando o Senhor secou, né, as águas do Mar Vermelho, o povo passou. Então ela já estava ouvindo os milagres do Senhor e que esse era o Deus Altíssimo e verdadeiro. E ela, irmãos, Raabe foi uma mulher de muita coragem e muita fé, porque enfrentou tudo sem medo e ainda assim, irmãos, né, com a fé que ela estava no coração dela, ela creu nesse Deus vivo e não nos deuses pagãos de onde ela habitava, né, irmãos? E ali, irmãos, o Senhor falava comigo que o Senhor ele não faz acepção de pessoas. Não importa quão escuro foi sua vida lá atrás, não importa o que você fez lá atrás, o que importa é a partir do momento que você busca o Senhor, você crê nele de todo o coração, você busca fazer a vontade e a obediência ao Senhor em todo o tempo. E Raabe, irmãos, ouvindo todas essas coisas, ela ficou maravilhada, porque ela sabia que esse Deus era poderoso e que ele poderia transformar e mudar a vida dela, né, irmãos? E Raabe ali, juntamente com esses israelitas, ela fala, irmãos, com ele, né? Começa a ter aquela fé, ela já tem aquela fé no coração dela por ouvir. Uma pessoa, irmãos, quando o Senhor nos fala, mais vale uma alma salva que o mundo inteiro perdido, né? Ali naquela cidade, irmãos, não sobrou ninguém. Mas Raabe, né, juntamente
juntamente com sua família foi salva. Porque assim eles tinham prometido para ela também, era como se fizesse aliança para ela, né, irmãos? Que salvaria ela e a família dela, né? E assim, irmãos, Raabe, aquela mulher, né, naquele tempo ali, ela, irmãos, sabia do Deus poderoso. Ela sabia que Ele poderia ajudar ela, que Ele poderia mudar a vida dela. E muitas das vezes, irmãos, vivendo num tempo hoje, que as pessoas, né, ali ela não estava vivendo muito naquele meio, ela ouviu falar através dos estrangeiros que ali iam. Mas hoje, irmãos, no mundo em que vivemos, ninguém pode falar que não conhece o Senhor Jesus, ninguém pode falar que nunca ouviu falar das maravilhas dele, da bem-aventurança dele, de tudo que ele tem feito nesta terra e neste mundo, né, irmãos? Porque hoje tem, né, os canais, né, que o Senhor tem, né, falado muito com as pessoas, tem o templo do Senhor aberto, o Senhor tem falado através das suas palavras. Mas muitos ainda não têm essa fé, né, irmãos? A fé deles ainda estão mortas, né? E Raabe não, irmãos. Raabe ali, ela abriga esses dois espiões. E a gente sabe que Jericó é uma cidade muito bonita. Jericó com suas muralhas impenetráveis, né, irmãos? Muralhas fortes, né? Mas onde Deus está, irmãos, tudo acontece. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele quebra a barreira, Ele quebra o obstáculo, Ele quebra os muros, Ele faz tudo, né, irmãos? E o que Ele promete, Ele sempre cumpre. E Ele tinha prometido aos antecedentes de Josué, a Moisés e todo o povo, e depois do sucessor Josué, que eles herdariam a terra prometida, né? E essa mulher teve um grande, né, irmãos, uma grande participação também, né, nesta vitória à terra prometida, né, irmãos? A gente sabe, irmãos, que Deus usa formas, né? Deus usa pessoas que a gente nem imagina, né? E ali Raabe foi usada pelo Senhor, eu creio, tenho certeza, que ela, ouvindo as maravilhas do Senhor, ela começou a crer, ela confiou, e ela, irmãos, não quis saber, né? Não quis, né, saber dos deuses pagãos daquele lugar. E ali ela ajudou aqueles dois israelitas, né, irmãos? Louvado é o nome do Senhor Jesus. E nós podemos ver, irmãos, que quando nós falamos acepção de pessoas, o Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Mas a acepção de pessoas que a gente fala é a partir do momento que a pessoa se arrepende, entrega o caminho dela ao Senhor Jesus, passa pelas águas e nasce de novo. Aí tudo fica no mar do esquecimento, né, irmãos? Porque o povo do Senhor, ele tem que fazer a diferença, né? Louvado seja Deus. E Raabe, irmãos, ela é um exemplo para ser seguido, assim como tantas mulheres, né, na Bíblia, mulheres de fé. E Raabe, irmãos, né, Josué, a gente lendo aqui no capítulo 6, também no versículo 22 ao 25, ali fala, irmãos, que quando aquela cidade foi destruída, ela e toda a sua família foram salvas, né, irmãos? E ela ali começou a habitar com o povo de Israel. E teve uma grande importância também na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, irmãos? Ao qual ali ela casa com o israelita. Ela começa a fazer parte daquele povo e crê somente no Deus único, vivo, majestoso e glorioso, né, irmãos? Aquele que faz e opera o impossível, que faz o milagre, que realiza tudo, né, irmãos? E ela ali, né, ela começa, né, a conviver com o povo de Israel, e o Senhor muda totalmente a vida dela, né, irmãos? Ela passa a viver uma nova vida, né? E é quando nós falamos na genealogia de Jesus Cristo, em que ela faz parte. Dali, irmãos, ela casando com esse israelita, com o salmo, né, que está escrito na Bíblia. Se a gente buscar em Mateus capítulo 11, irmãos verão essa genealogia e da importância que aquela mulher teve, né, na Bíblia, né, irmãos? E quando vemos também em Hebreus 11 ali, foi a única mulher, né, que foi a única mulher que foi destaque ali entre os homens da fé, que foram Abraão e os demais profetas do Senhor, né, irmãos? Ela foi uma mulher de fé. Ela não quis saber, né, irmãos? Ela quis saber somente do Senhor e tudo que Ele tinha feito, que Ele poderia e que Ele mudaria a vida dela. E assim ela creu, ela confiou com a fé na palavra do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, a fé
E ali também, né, quando a gente lê em Tiago 2, que também fala sobre essa grande mulher, a Raabe, ali também nos fala da fé e da obra, porque a fé sem obra, ela é morta. A Raabe só não teve fé, como também fez a obra, né? Ela fez a vontade do Senhor, e obedecendo a palavra do Senhor, e ajudando, fazendo parte do povo da nação do Senhor Jesus. E ali Raabe se casa com aquele israelita, irmãos, e ela tem um filho. O filho dela, que se chama Salmo, que casa com a Ruth, que ele é uma outra mulher também, né, abençoada, com o Senhor também usou, mudou a vida dela, né, irmãos? E dali tem a geração, né, a descendência, que é Ruth e Boaz, que gera Obed, que gera Jessé, que é o pai do nosso grande rei Davi, né, irmãos? E quando falamos da genealogia de Jesus, é porque o Senhor Jesus, ela veio dessa linhagem de Davi. E na Bíblia fala, este que seria o único rei, que viveria e reinaria eternamente no sublime trono, ao lado do Pai Todo-Poderoso, né, irmãos? Este é Jesus. E o que a gente traz de exemplo dessa mulher para nossas vidas, irmão, que a gente não tem que ter medo, a gente tem coragem para dizer não às coisas deste mundo, coragem para renunciar ao nosso eu, coragem para renunciar às nossas vontades e confiar no Deus Todo-Poderoso, assim como ela fez. Ela, apesar daquele lugar onde ela vivia, ela sentiu, ela viu que algo diferente o Senhor podia fazer na vida dela, né, irmãos? E ela sim o fez. Ela obedeceu à voz do Senhor Jesus, né? E Ele fez grandes coisas na vida dela. Louvado é o nome do Senhor. E assim também devemos ser nós em todo o tempo, irmãos, buscando essa coragem, essa fé que essa mulher teve, né? Assim como tantos outros na palavra do Senhor Jesus. Às vezes muitas pessoas julgam pela aparência, mas nós não julgamos, nós não fazemos distinção, né, irmãos? A casa do Senhor aqui está. Pode vir a pessoa que está da forma que tiver. Só que uma coisa nós cremos e temos certeza, que a partir do momento que ela entra por essas portas, ela já não está mais a mesma pessoa, porque ali o Senhor faz a obra, ali o Senhor faz a transformação, e a transformação do Senhor Jesus, ela é completa. Então vamos seguir esse exemplo, irmãos, na fé, na coragem, na misericórdia. Vamos buscar o Senhor, obedecer cada dia mais a Ele, ouvindo a voz do Espírito Santo sempre a nos falar, a nos direcionar, como ela fez, né, irmãos, ali naquele lugar de Jericó. E aquela cidade foi conquistada, né, irmãos? E aquele lugar ali, o Josué conquistou também, né? Qual o Senhor a ele tinha prometido. Porque o Senhor, Ele fala e Ele faz. E Ele sempre está com aqueles que buscam Ele em todo o tempo e confia nele, né? Então vamos permanecer com a nossa fé no Senhor Jesus. Vamos buscar Ele cada vez mais, confiando e crendo. Porque o Senhor Jesus é o único que pode dar solução, é o único que pode dar esperança, é o único que pode mudar a nossa vida por completo. Então vamos buscar Ele cada vez mais. Não importa o passado, não importa o que aconteceu lá atrás, importa a partir do momento que você entrega a sua vida verdadeiramente ao Senhor, e aí deixa Ele habitar, fazer morada e fazer a vontade dele em sua vida, né, irmãos? Então vamos ser como essa mulher, um exemplo de coragem e de fé, e buscar sempre fazer a vontade do Senhor, amém? Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo do Senhor Jesus continue a falar em cada coração, e assim que os momentos que os irmãos tiverem um tempinho, meditem, lê mais nessa passagem, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus irá falar ao coração dos irmãos mais ainda, né, irmãos? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade e passo a continuação do culto para a nossa irmã e cooperadora Maria de Luz.